Boa noite a todos. Eu me chamo Leonardo, moro em Iambupe, que fica no estado da Bahia. Irei contar um relato que aconteceu comigo há anos atrás, e foi algo que paguei para ver, pois se eu tivesse escutado os conselhos da minha avó, não teria visto aquele lobisomem. Tudo ocorreu na quaresma de 1993. Na época eu tinha apenas 17 anos. Gostava de namorar e sair com os amigos, mas também já trabalhava numa venda que ficava perto de casa, como entregador, e já ajudava como podia. A minha cidade é famosa de ter aparições de lobisomem. Inclusive, todo ano, alguém vê essa criatura, e é quase certeza de que aqui tenham vários desses seres. Pois bem, sempre escutei vários relatos de lobisomem, mas nunca tinha visto aquele ser. E confesso que no começo desacreditei um pouco do que as pessoas falavam, e por isso nunca dava ouvidos para o que minha avó me dizia, pois sempre que eu voltava tarde para casa, ela me dava um sermão, e sempre me dizia o seguinte: Leonardo, tu vê se volta cedo para casa, que o lobisomem corre por aí na época de quaresma. Era esse o aviso que eu sempre recebia dela, mas nunca levava a sério tudo aquilo que ela sempre me dizia. E apesar de tudo, me achava o máximo, jovem e forte. Se fosse para aquele bicho aparecer, eu ia brigar na faca com ele. Mas quando vi aquela aberração, a minha reação foi outra. Como já disse, tudo aconteceu na quaresma. E eu sempre fui muito religioso, assim como a minha avó. E na quarta-feira de cinzas daquele ano, fui tomar cinzas na igreja. E ainda na mesma noite, saí para ir numa seresta com os amigos. E foi na volta de lá que tudo aconteceu. Era por volta das 9 horas da noite, quando eu, o Antônio e o Jorge fomos para uma seresta que estava tendo por aqui. A gente não bebia, só ia para lá para paquerar as meninas e ouvir as músicas que tocavam. Ficamos ali até por volta da meia-noite. Logo depois fomos embora e seguimos nós três sozinhos para casa por aquelas ruas desertas. Primeiro fomos deixar o Antônio, que morava bem perto da onde ocorria a seresta. Logo depois passei pela casa do Jorge, pois ele morava na mesma rua que moro, só que na esquina, e de lá segui sozinho para minha casa, que não ficava muito longe dali. E foi quando eu estava bem perto de casa que vi o lobisomem. Primeiro comecei a escutar os cachorros latindo muito alto, coisa que é comum de acontecer, mas naquela noite eles latiam bastante e não paravam, assim como sempre fazem, e eu continuei ouvindo aqueles latidos que vinham cada vez mais para perto de mim. Foi então que resolvi mudar de caminho, para não me bater de frente com eles, pois se os cães latiam, com certeza era para alguém, e talvez esse alguém fizesse algo comigo. Então entrei num mato que tinha na minha rua e subi numa árvore, e esperei aqueles cachorros passarem. Mas quando eles passaram, eu vi aquela estranha criatura. Demorou cerca de 3 minutos para aqueles cães chegarem até perto de mim. De início estranhei, por eles não estarem latindo para uma pessoa, pois eu só vi eles latindo como se fosse um para o outro, em uma roda, e aqueles cachorros só iam chegando cada vez mais perto. Foi quando eles passaram bem perto que vi uma coisa no meio deles. Era um bicho estranho e todo peludo. E apesar de parecer com um cachorro, ele era do tamanho de uma pessoa, e o tempo todo batia nos cães, e fazia barulhos estranhos, como se fosse um grunhido de cachorro, só que muito alto. Quando vi aquilo, a minha boca secou, e na mesma hora o coração ficou acelerado, pois eu não estava acreditando no que estava vendo, pois aquilo de fato era um lobisomem, e estava ali, bem na minha frente.
Aquele bicho então saiu correndo com os cachorros atrás, e esperei eles ficarem bem longe para descer. E quando eles estavam bem distante, pulei da árvore e corri para minha casa. Quando cheguei, comecei a bater na porta e falando desesperado: "Mainha, mainha, abre aqui, tem um lobisomem na rua." Mainha era como eu chamava a minha avó, e só morava eu e ela na casa. Foi então que minha avó abriu a porta e entrei, e ficamos na sala falando sobre aquilo. Estava aliviado de ter escapado daquele bicho. Foi quando de repente comecei a ouvir aquele mesmo choro de cachorro, agora bem em frente da minha casa. Na hora me deu um grande calafrio e fiquei olhando para a janela, que era de lá da onde vinha aquele barulho. O bicho já estava ali e percebi o quão rápido ele corria, pois para onde ele tinha ido estava em distância de 700 metros para chegar até minha casa. Mas mesmo assim ele estava ali, bem na minha porta, e já sem os cachorros atrás dele. Quase que o bicho me pegava, pois foi questão de poucos minutos que ele apareceu depois que entrei. O lobisomem ficou por um tempo na minha porta, até ir embora de vez. E quando ele se foi, a minha avó me disse: "Tá vendo, Leonardo? Agora tu acredita que o lobisomem existe? Tu deu sorte que os cachorros espantaram ele. Senão, o bicho ia atrás de ti, até te pegar. Vem aqui comigo e reza para aquele bicho não atacar mais ninguém." A minha avó pegou um terço e me deu, e rezamos os 5 mistérios. Depois fomos dormir. No outro dia contei para os meus amigos que tinham visto aquele bicho, e eles falaram que notaram mesmo o alvoroço dos cães, mas que não viram nada. E diferente de mim, os meus amigos acreditaram naquela criatura, que eu tive que ver para crer. Depois desse encontro evitei ficar até tarde na rua, e sempre que podia ia cedo para casa. Atualmente ainda moro aqui em Inhambupe, e nunca mais vi aquele bicho. Contei desse caso para os meus filhos, e avisei para eles terem muito cuidado, principalmente em tempo de quaresma, pois tem algo nessa data que fazem com que eles apareçam. E sempre que chega esse período eu tomo mais cuidado, pois não quero me encontrar novamente com o lobisomem. Opa, e aí? Se você chegou até aqui, significa que gostou do vídeo, ou que me aturou por longos minutos. Mas se tiver gostado, lhe convido a se inscrever no canal. Basta apertar no botão vermelho abaixo, esse que aparece na tela. Ative também o sino das notificações. Fazendo isso, você sempre será avisado quando sair vídeo novo, já que postamos diariamente. Deixe o like para fortalecer o canal e compartilhe o vídeo para que outras pessoas vejam e assistam. Fazendo isso, vocês não só estarão ajudando o canal, mas também a mim. E se fez isso, muito obrigado. Me despeço de todos e vou ficando por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima.